da Rádio Tropical Web Brasil, você pode assistir também baixando o aplicativo da rádio em seu celular. E se você estiver assistindo pelo celular, pelo aplicativo do celular, você pode assistir também pelo site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. E aproveito para divulgar para vocês também o WhatsApp da rádio, 21 97159 1211. Podem ficar à vontade para mandar mensagens ou sugestões. Bom, na terça-feira passada nós recebemos dois convidados muito especiais, Alan Teixeira e Roberto Queiroz. Alan Teixeira é planejador e mentor financeiro, pessoal e familiar, parceiro da Grão Planejamento, empresa do prestigiado Grupo Primo. Poxa, foi uma conversa super agradável e ele nos contou a experiência dele, profissional, de vida, que foi impressionante, foi muito bacana. E Roberto Queiroz, que é professor licenciado em língua inglesa, nos contou também a sua trajetória, que incrível, maravilhosa também, e nos falou sobre a sua escola. Ele é fundador da Uncle Bob English School, uma escola especializada no desenvolvimento de adolescentes e jovens. Então ele usa um método bem inovador para inspirar, incentivar os jovens e adolescentes no aprendizado do inglês. E se vocês perderam esse programa, vocês podem assistir na plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. Querendo assistir qualquer outro programa que vocês tenham perdido, é só acessar a plataforma do YouTube, ok? E caso vocês queiram assistir novamente a esse programa, aguardem uns 15 dias que esse programa também estará na plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil. E contamos com vocês para nos prestigiar no Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, no Facebook, curtindo, comentando e repostando, fazendo as suas sugestões e os seus comentários, tá bom? Hoje nós estamos aqui com convidados também muito especiais. Tenho certeza que vocês irão adorar o programa de hoje, hein? Tá bom? Bom, vamos fazer agora um intervalo antes de começar as nossas entrevistas. E eu hoje escolhi músicas em homenagem ao Brasil, gente, que ontem, ganhou do Japão 2-1, deixou todo mundo, emocionado, ansioso e no final feliz demais, foi muito bom. Então, a primeira música que celebra a terra, o céu e as belezas naturais brasileiras é Aquarela Você é o do melhor chefe que essa Brasil. empresa. Uma música de Ari Barroso, mas nós vamos escutar a voz da nossa querida e saudosa Gal Costa, a música de 1939. Alô, ouvinte da Rádio Tropical Web Brasil. O meu nome é Vanessa Navarro, eu sou advogada, eu vivo em Portugal e eu vim aqui oferecer para vocês os nossos serviços advocatícios. Nós trabalhamos ajudando investidores e empresários que queiram trazer a sua empresa para Portugal através do visto Gold. Essas pessoas podem fazer investimento em fundos e nós tratamos de todo o processo para a obtenção do visto Gold, inclusive para a sua família, esposa, filhos que queiram vir viver em Portugal, ou se não quiserem viver, que se quiserem apenas investir em Portugal, na compra de imóveis, na construção, restauração, remodelação de imóveis. O nosso escritório conta com parceria de empresas de engenharia, consultores imobiliários e toda a equipe necessária, inclusive pessoas intermediárias de crédito em bancos,
pessoas que podem conseguir financiamento para vocês. Então nós tratamos de todo o processo. Contem conosco, inclusive para obter a nacionalidade portuguesa, tá? E sigam o nosso perfil no Instagram, LinkedIn e Facebook, VM Advocacia PT. Obrigada. Olá, estamos de volta. Bom, agora nós vamos conversar aqui com Maria Luísa. Quero agradecer, Maria Luísa, a sua presença. Maria Luísa, gente, foi indicada por uma vizinha minha muito querida, a Tânia. Tânia, se você estiver nos assistindo, um beijo. E ela deve estar assistindo, né? E a Tânia me contou a história de Maria Luísa e perguntou: você pode chamá-la para o seu programa? Quando eu escutei a história, claro, vou chamar com certeza. Sim. Só que quando eu vi o Instagram da Maria Luísa, eu fiquei impressionada. Maria Luísa, posso contar a idade? Pode! Maria Luísa tem 27 anos e assim, me lembro muito de mim, jovem, né? A gente está aqui com a Jaqueline aqui, a Jaqueline vai poder confirmar como que é bacana a gente ver uma jovem como a Maria Luísa. Vocês vão ver. Maria Luísa é vendedora ambulante e confeiteira há 6 anos. Entre doces artesanais e madrugadas de preparo, ela vem construindo uma trajetória marcada por persistência, criatividade e contato direto com as pessoas. Sua experiência mostra como o trabalho nas ruas envolve muito mais do que vender doces. Envolve ler ambientes, criar confiança, sustentar o próprio negócio e lidar com desafios diários com resiliência. A experiência no teatro por 8 anos fortaleceu sua escuta, presença e comunicação, habilidades que ela leva para as vendas e para a vida. A partir dessa experiência como autônoma na rua, aprendeu a ter um olhar não só sobre a sua jornada, mas também para os ambulantes em geral, percebendo que cada pessoa vive a rua de uma forma diferente. Com muitos sonhos e o muito que falar, deseja se consolidar na psicologia social e usar sua experiência para dar voz e visibilidade aos trabalhadores autônomos. Nossa, só de ler aqui, gente, né, a gente já consegue entender a grandeza da trajetória da Maria Luísa, apesar da pouca idade. Maria Luísa mora no mesmo bairro que eu moro, então assim também foi mais um dos motivos que eu me interessei em trazê-la aqui. Eu tenho até uma outra vizinha que hoje comentou, Luciana, beijo Luciana, se você estiver nos assistindo. Luciana falou, eu vou assistir, qual é o mesmo site e tal. Então eu acho que Vila Isabel inteira deve estar assistindo a esse programa hoje. Sim. E eu quero aproveitar para falar um pouquinho, né, para vocês sobre esse bairro aqui no Rio de Janeiro. É um bairro bem grande, um bairro que faz divisa com outros bairros, Tijuca, Andaraí, Grajaú, Maracanã. E é um bairro, o berço do samba, é um bairro que a gente lembra muito, né, de Noel Rosa, de Martinho da Vila. E é um bairro assim, que tem muito tradicional, que infelizmente hoje ele está assim, um pouco largado, mas já foi um bairro de uma beleza maravilhosa, incrível, e que todos nós aqui do Rio de Janeiro, não vou falar todos nós cariocas, porque eu não sou carioca, mas moro no Rio de Janeiro há muitos anos, desde meus 15 anos, e todos nós aqui do Rio de Janeiro temos um carinho muito grande por esse bairro. Inclusive minha mãe era apaixonada pelo Martinho da Vila, morou os últimos 10 anos em Vila Isabel, e ela queria muito conhecer Martinho da Vila. Um mês antes dela falecer, a minha irmã esteve aqui no Rio de Janeiro e resolveu levá-la num barzinho, num restaurante, na verdade, que se chamava Petisco da Vila, tradicional, até uns anos atrás tinha esse nome.
e resolveu levar a mamãe lá, já que ela gostava muito do Martim da Vila. Mãe, vamos lá nesse restaurante. Gente, minha mãe morou 10 anos em Vila Isabel. E nesse dia ela encontrou com o Martim da Vila. Nossa, que alegria. Um mês antes, mais ou menos, dela falecer. Gente, tirou foto com ele, ficou super feliz. E realizou o desejo dela de conhecer Martim da Vila. Eu não realizei ainda esse desejo. Já assisti a um show da filha dele, Martinara, que foi num show para os colaboradores da Fiocruz. E assim, vi muito de pertinho, gente, muito bacana mesmo, mas Martim da Vila eu não conhecia ainda não. Ainda não. Bom, então Maria Luísa, conta pra gente. Maria Luísa é estudante de psicologia, né? Eu me formei mais ou menos assim com essa idade, com 26 anos. E conta pra gente um pouquinho por que você escolheu a psicologia. Nossa, eu acho que não tinha como não escolher psicologia, porque eu sempre tive muito contato com as pessoas bem diretamente, sempre fui muito comunicativa. Eu fiz teatro, né? Então ali a gente está sempre conversando com as pessoas, interagindo. Então eu escolhi psicologia, acho que por isso, por eu ser comunicativa e me observando em mim por que eu tinha tomado tal atitude, o que eu poderia fazer para fazer tal coisa diferente, ter experiências diferentes, sabe? Então eu escolhi a psicologia me observando mesmo. Muito bacana, para o seu próprio desenvolvimento pessoal, espiritual, né? Sim. Autoconhecimento, controle emocional, inteligência, né? Inteligência emocional. Sim. A psicologia tem algumas áreas que todo mundo pode estudar, porque vale a pena, né? Sim. Direito, psicologia, tem alguma, né? Todas são interligadas. Tudo interligado, que ajuda no nosso dia a dia. E você está certa, eu fiz teatro também na minha adolescência, fiz teatro não para me apresentar em palcos, eu só fui me apresentar em palco ano passado, mas na minha adolescência eu fiz teatro primeiro para melhorar justamente a minha comunicação e também para me divertir com os meus amigos. Era uma delícia fazer teatro. Era muito bacana e a gente brincava de personagens no meio da rua, todo mundo acreditava, entendeu? Que a gente estava brincando, e a confusão era muito engraçado. Então, realmente, vale a pena. O teatro é uma coisa que a gente leva para a vida. Sim, o teatro ele não é só para você ficar famoso depois. O teatro te transforma em uma pessoa muito melhor. Né? Tem muitas pessoas que são muito tímidas e acabam fazendo teatro e se desenvolvendo melhor, conversando melhor com as pessoas, fazendo amizades, né? Então as pessoas, elas crescem muito no teatro, não só para ficar famoso e ganhar dinheiro, mas para ser melhor e se desenvolver melhor. Com certeza. Cada personagem a gente tem que despir a alma, né? Para poder viver um novo personagem. Sim. E ao viver esse novo personagem, a gente descobre até muito mais da gente. É verdade. E trabalhar na rua também, o teatro ele me ajuda a trabalhar na rua por causa disso, né? Porque isso me deixa mais comunicativa com as pessoas, ele me fez ficar, sei lá, desinibida. Como interagir, como entender, né? Como entender a outra pessoa, ler a outra pessoa e saber como, porque existem 4 tipos, né, de personalidades, se a gente for estudar de oratória, e realmente o vendedor precisa estudar sobre esses 4 tipos para poder saber lidar com cada um, né, com cada tipo de pessoa. É criar uma persona e ir embora, não pode ter vergonha. Porque muitas pessoas falam que sabem fazer crochê, ou até mesmo comida, ou qualquer coisa que pode vender na rua, mas não tem o talento, vamos dizer assim, o dom. Ai meu Deus, eu não sei falar, eu não sei me comportar, eu não sei chegar nas pessoas, eu não sei vender. Eu sei fazer tal coisa, eu sei fazer um produto, mas eu não sei chegar nas pessoas. E as pessoas falam assim, você não tem vergonha não? Eu falo, não, gente, não tem vergonha não. Tem que ir, tem que fazer. Vendas é lidar
com pessoas. O tempo todo. Vendas não é só abrir a porta, não é só montar uma barraca, é saber lidar com pessoas. É perfeito, muito bom. E por que você decidiu, né, se tornar vendedora ambulante? Conta pra gente. Na verdade, como eu fiz 8 anos de teatro, eu entrei na faculdade de teatro na Unirio e lá era integral. Então eu precisava de um trabalho que eu pudesse fazer o meu horário, que eu pudesse ter essa liberdade, porque lá eu não conseguia ter um trabalho de CLT. Então aí a minha amiga deu essa ideia de eu vender brigadeiro, ela me mostrou um vídeo de um rapaz vendendo no YouTube, e aí eu falei, vou fazer isso. E aí lá na faculdade eu recebi uma bolsa de auxílio mesmo para as pessoas de baixa renda e com o dinheiro da bolsa eu paguei um curso de doceiro. Eu não tinha dinheiro para pagar de confeiteiro, que é um pouco mais caro, e aí eu fiz o de doceiro e aí comecei e fui pra rua, porque a bolsa era só 2 anos, não eram os 4 anos da faculdade, então ia acabar. Eu precisava ter o dinheiro, né, continuar. Uma forma de continuar, né? Exatamente, aí eu comecei. Entendi. Mas e aí como é que foi a evolução disso? Você começou vendendo brigadeiro, né? Foi. A minha filha vendeu brigadeiro, vendeu cupcake na escola. Ai, que legal. Isso aí, depois a gente montou barraca na festa junina lá do nosso condomínio e vendemos cupcake de vários sabores, de cenoura, de chocolate, de laranja, de limão, e cada um com uma cobertura diferente. As coisas vão evoluindo. Aí conta pra gente. Você começou vendendo brigadeiro, mas e aí? Eu comecei vendendo brigadeiro, só os brigadeiros, aí depois eu fui fazendo outros sabores de brigadeiro, aí depois eu comecei com palha italiana, depois com brownie, e aí eu tô assim até hoje. E também fiz bolo de pote durante muito tempo, vários sabores, a galera ama, bolo de cenoura, surpresa de uva, de morango, bolo prestígio, o pessoal ama tudo que eu faço, só que com o tempo, carregando peso, porque é uma caixa de acrílico, né, que eu coloco os doces. Você sempre vendeu com essa caixa de acrílico? Começou numa vasilha. O brigadeiro era unitário, R$2, lá em 2020. Olha, quem dera que o brigadeiro fosse R$2 até hoje, né? Mas não é. Aí eu comecei numa vasilha simples e colocava num saquinho para as pessoas e tal. E depois eu fui para uma caixa de madeira, que tinha até uma frase bem bonitinha nela, não me lembro mais agora. E depois eu fui para a caixa de acrílico. E aí a caixa de acrílico, eu colocando os doces ali, bolo de pote, acabou ficando um pouco pesado. E eu fui parar na fisioterapia, trabalhando assim, carregando peso, né? E aí eu tive que tirar os bolos de pote. Agora eu só estou vendendo brownie, palha italiana e docinho, o pessoal ama. E na rua a gente não consegue... Isso na faculdade você continua vendendo? Na faculdade? Não, era na rua mesmo. Na rua, tá. Na faculdade você não vende hoje? Hoje sim, hoje de vez em quando eu vendo algumas coisas lá. Tá, e aí hoje você caminha pelo bairro de Vila Isabel, vendendo brigadeiro, brownie, palha italiana, sim. E trabalho assim. E, bom, é muito legal essa relação com as pessoas, né? As pessoas estão vendo a minha trajetória, né? Elas estão esperando o final dessa história, vamos dizer assim. E os doces, eles, sei lá, eu quase desisti de ser confeiteira, na verdade, porque eu não me via como uma confeiteira e com o tempo eu fui entendendo essa profissão, né, porque eu achei que um dia eu estava na novela das 9, mas não rolou, e aí eu me descobri confeiteira e tô aí até hoje nos bares de Vila Isabel vendendo meus doces. Mas sabe, você falou assim, todo mundo está esperando o final da história. Eu já entendo que a gente não tem que esperar o final da história, porque a gente tem que viver o presente, né? Porque o passado, a gente fica deprimido, né? Pensando, né, no passado, angustiado e muitas vezes até com o que a gente deixou de viver. E o futuro, a gente fica ansioso, né, por conta do futuro. Mas o principal é o presente, a nossa trajetória no momento, é viver o hoje, é aproveitar o hoje, porque o amanhã a gente não sabe, o hoje a gente sabe. E sucesso não é só dinheiro, né? Exatamente. O fato de você ter uma história para contar, de você
inspirar as pessoas com a sua resiliência, com a sua dedicação, isso já é sucesso. Com certeza. Entendeu? Eu escrevi meu primeiro livro, que descobri empreendendo, e eu não queria escrever, eu estava no aniversário, né, do CEO do Empresários S.A., e lá na mesa, nós somos 10 coautores, e ali devia ter na mesa pelo menos uns 5 coautores naquele momento, e eles tentando me convencer a escrever o livro com eles. Eu digo, gente, nossa, eu tinha uma loja, e eu falei, gente, a loja, eu estou aprendendo, estou lá dando o meu melhor, mas a loja não está bem. E eles falavam para mim, Sandra, mas sucesso não é só dinheiro. Eu falei, porra, gente, perfeito, perfeito. Eu tenho história para contar, eu tenho experiência, entendeu? Eu tenho uma trajetória que vai, com certeza, conectar com outras pessoas, ajudar outros empreendedores ou pessoas que querem começar a empreender. Então, a nossa história, ela é importante, entendeu? Quando você puder, escreva o teu livro, conta a sua história. Quero escrever. Deixa o seu legado, entendeu? Com certeza. Porque você hoje já é sucesso, Sim. independente de qualquer coisa, entendeu? Lá em Vila Isabel, todo mundo já te conhece, né? E agora, né, os ouvintes, nossos ouvintes da Rádio Tropical do Brasil estão te conhecendo também. E é isso, sabe? Como a gente conversou lá embaixo, a gente coloca o pé e Deus coloca o chão. Exatamente. E a vida é movimento. A gente, em movimento, as portas vão se abrindo, entendeu? E isso é que é importante. Agora, assim, hoje, você, como confeiteira, você vende só como ambulante, andando, ou você recebe também encomendas? Sim, recebo encomendas, estou começando a fazer bolos, faço os docinhos, os brownies, o pessoal encomenda. Normalmente as pessoas encomendam o que elas veem, né, o que elas conhecem ali comigo trabalhando, porque na rua a gente não consegue fazer coisas muito mirabolantes, então é apenas aquilo ali que a gente consegue apresentar, né? Então as pessoas encomendam os docinhos, os brownies, as palas italianas. É legal. Então fala para os nossos ouvintes os seus contatos, redes sociais, se eles quiserem encomendar algum quitute. Sim, o meu Instagram é diluisadoces, D-I, Luísa com Z, di.luisadoces. O meu telefone de contato é 9201-1492. Você pode repetir? 9201-1492. É isso aí. E, assim, fala um pouquinho, assim, você com a tua família. A tua família te ajuda? Como que é? Não, na verdade lá é só eu e minha mãe, né? Minha mãe é deficiente visual, ela recebe um salário, então ela não pode me ajudar, né? O dinheiro dela. Então ela não consegue me ajudar porque é muito pouco, então esse foi um dos motivos de eu ir pra rua também, né? A verdade é que eu tô lá por causa da desigualdade social. Eu moro numa comunidade, eu subo uma ladeira, 120 degraus, então isso não me possibilita ter o delivery, né, a entrega e a pessoa retirar, porque eu não tenho um local onde as pessoas possam retirar, então acabou que eu tive que ir para a rua. Então, a minha fonte de renda é a confeitaria, é o meu esforço, a minha resiliência, não é? E eu tô aí para levar amor, cura, alegria para as pessoas e honrar, né, a minha mãe, que com toda certeza ela me apoia assim, mas sou eu que tenho que fazer, né? Eu que tenho que caminhar. Bacana, bacana. E é o que você falou, né, que não é só vender, é você oferecer atenção, carinho, muitas vezes ao cliente. Às vezes o cliente está ali no bar, porque a Maria Luísa, ela vende, né, pelos bares e restaurantes, e muitas vezes a pessoa está no bar, no meio de um monte de gente, mas está sozinha, está se sentindo solitária. Às vezes a pessoa não tem com quem conversar, às vezes está ali porque está saindo de uma depressão, então às vezes o amigo até leva para poder a pessoa se levantar um pouco, se sentir um pouco mais feliz, né? E as pessoas gostam de conversar comigo, às vezes eu estou atendendo uma pessoa e fico ali 15 minutos conversando, porque a pessoa me conta toda a vida dela. E eu acho legal, porque elas ficam esperando. Elas esperam eu chegar com doce e conversam, falam sobre a vida, falam sobre o bairro, falam sobre tudo, falam mal dos filhos. E eu tô ali ouvindo, né? A escuta, ela precisa estar muito atenta, porque aquela pessoa às vezes precisa conversar um pouco também, sabe?
Já treinando para a sua área de psicologia. Sim, com certeza. Muito bacana. E psicologia é bom porque você pode atender online também, não só presencial. Né? Então, assim, acho que você tem realmente muito ainda para desenvolver, para crescer. Sim. Muito bacana mesmo. Parabéns. Obrigada. Vamos fazer agora um intervalo? Vamos ouvir mais uma música? A nossa próxima música é País Tropical, de Jorge Benjor. Música de 1969, que fala sobre futebol, samba e a beleza natural do nosso querido Brasil. Olá, eu sou a Carla Cis. A responsável empreendedora por esse espaço, que aparentemente está começando agora, mas eu já comecei essa profissão há algum tempo atrás, alguns anos atrás, na verdade, quando eu desisti da minha profissão de enfermagem, de gestora ambiental, e comecei a empreender na estética, fazendo atendimento em domicílios, e comecei com um espaço depois pequenininho, quando entrou a pandemia, logo depois um pouquinho maior, e hoje eu estou nesse espaço oferecendo vários outros serviços. Você chegando aqui vai encontrar New Design para fazer as suas unhas, pé e mão. Aqui também vai ter o serviço de depilação. Alguns dias com a parceria com a Rosângela, outros dias vocês vão estar comigo também para essa depilação. E você vai estar comigo para fazer o seu tratamento corporal e facial. Então sejam bem-vindos ao Estúdio Estética Carla Cis. Jaqueline Pimentel. Muito obrigada, Jaqueline, por você ter vindo. Muito bom mesmo. Bom, olha só. Jaqueline, ela é CEO da Pimentel Capacitações, especialista em educação especial 15 anos, psicopedagogia e neuropsicopedagogia. E editora-chefe, Jaqueline Pimentel. Com uma história de vida inspiradora e uma carreira dedicada à inclusão e à neuropsicopedagogia, Jaqueline chega para liderar nossa missão de transformar vidas através da informação. No comando da Pimentel Capacitações, ela já provou que o conhecimento é a chave para a verdadeira inclusão. Agora, ela traz essa visão estratégica e humanizada para as páginas, focando em acolhimento, saúde mental e utilidade pública para todas as famílias do Brasil. Essas páginas é uma revista. Terapeutas S.A. Revista Terapeutas S.A. Muito bacana. Então, a Jaqueline, eu conheço a Jaqueline já tem mais de 2 anos, né? A gente faz parte do mesmo grupo de networking do Everson Montanha. O Everson agora com a Major Vânia montou um grupo de casting de palestrantes, vozes de impacto. Nós vamos participar de um evento agora, dia 21 de julho. Estaremos juntas mais uma vez. Mas apesar de estar sempre, né, junta da Jaqueline, com tantas pessoas ali com a gente, nunca tivemos a oportunidade de realmente
estar assim contando uma para outra sobre a nossa trajetória, em mais detalhes, né? Então eu vou ouvir junto com vocês aqui a história que a Jaqueline já assim começou a me contar e já deu para ver que é uma história linda, vocês vão ver. E eu quero então que você comece contando pra gente. Jaqueline, fala um pouquinho da sua trajetória. Você estudou psicologia também, ela estava contando aqui pra gente, né? E por que você escolheu psicologia? Fala pra gente. Então, boa noite, boa noite. Meu nome é Jaqueline Pimentel. Eu escolhi psicologia devido a essa área que eu já sigo, que é a psicopedagogia, onde estudo o comportamento humano. Então foi através desse trabalho nas clínicas e nas escolas que surgiu esse amor. E a vida, né, nos ensina a cada dia, a cada trajetória. Eu tenho baixa visão, então desde então a gente vive nesse comportamento, lendo o comportamento do outro, né? E eu tive aqueles nãos, né, que a vida nos dá, Sim. que serviram para impulsionar, desde cedo querendo ser professora, né, nessa minha linha, meu carro-chefe foi a educação, né? Então eu tive aqueles nãos de receber, de não vou ser professora devido à minha limitação. Só que eu tinha só duas opções, ou aceitava ou acreditava nos meus sonhos. Consegui fazer a educação, né, que foi a formação de professores, a pedagogia, até consegui realizar o sonho de ser professora. Muito bom. Foi realizado. Mas assim, não parando por aí veio a pedagogia, né? E continuando os estudos, sempre buscando essa formação continuada, né? E essa especialização em educação especial foi minha primeira pós-graduação. No ano de 2018 eu finalizei. E aquele belo sonho de ser mãe, né? Consegui me casar, teve meu filho. E veio o autismo do meu menino. E descobri, né? Eu era aquela professora que estudava para ajudar os meus alunos. E a vida me fez superar, depois que eu achei que assim, as superações são diárias, né? Sim, sim. Quando eu pensei no parar, veio a Jaqueline, mãe, mulher, se encontrar com meu filho, e essa educação especial não partiu só com meu filho Luan. Então, daí nasceu a importância de começar o estudo da psicologia, né? Para entender um pouco mais dos comportamentos humanos da criança em si e o meu filho. Então, daí para lá, não parei mais de estudar e foi aí que nasceu a Pimentel Capacitações, né? Que foi a empresa de cursos e palestras, onde nela a gente consegue as escolas promover esses cursos para capacitar tanto os profissionais, os pais, os estudantes, né? Que a formação continuada é muito importante. Então, mas a CEO Pimentel Capacitações trabalha com crianças especiais ou com todas as crianças? Com todas as crianças, é multidisciplinar, né? Então a Pimentel Capacitações ela vai agregar esse treinamento, não só para pessoas que queiram estudar, como mediação escolar, os cursos de PEI, adaptações curriculares, são treinamentos para lidar com essas crianças, tanto no institucional quanto no clínico, que minha área é psicopedagogia. Então dali eu comecei a promover o psicopedagogia na prática, como que você consegue montar um relatório, falar tanto com os pais, então ficar agregado, né? A educação inclusiva, a psicopedagogia, a psicologia, são assim interligações na Pimentel. E bacana que você vive na prática essa experiência com o teu filho autista, e isso te dá uma bagagem enorme para poder ajudar outras mães atípicas também. Isso é importante porque quando chega um pai, né, uma família para você acolher, né, você vê com outro olhar, porque eu era aquela mãe da recepção, que estava ali sentada, estava ali esperando, porque os primeiros sinais foram um atrás da fala. Então, assim, eu vivi, e é mais fácil você acolher uma família quando você vive. Claro que ninguém sonha nem deseja viver. Tive a fase do luto, tive a fase que a família, eu tenho uma família que me ajudou e me ajuda, né, até o dia de hoje. Minha mãe foi minha referência também, quanto mulher, quanto pessoa, que nunca, às vezes eu até esqueço que eu tenho alguma coisa, mas quando, né, acontece no dia a dia os percalços, o degrau, e a gente lembra. Porque a gente tem que acreditar em si. E assim como você falou, sempre estar disposta a
continuar naquele alvo. Meu filho agora é o meu momento, eu quero entender esse comportamento dele, agregar a psicologia para ajudar ele e a outras crianças. E teu filho hoje está com quantos anos? 7 anos. Você só tem um filho? Só tenho um ano. E esse trabalho da Pimentel Capacitações, ele é só junto a escolas ou também público assim em geral, mães em geral, famílias em geral? É um público bem amplo, né? Então, quando nós vamos dar os treinamentos, é para mães, profissionais da área da saúde e educação, ou mesmo só as escolas, só as clínicas e os acolhimentos, de acordo com a necessidade, né? Vou também a igrejas, porque o autismo também na igreja, a gente não é ensinar, é mostrar como pode acolher, né? Que é aprender, nós estamos aprendendo a todo dia. Sim. Essa é uma frase muito bacana que diz, quem senta para aprender fica melhor ao ensinar, né? Então, exatamente. Assim, as mães, naquele contato, cada mãe tem uma vivência, cada mãe tem uma experiência. Eu divido a minha e elas a dela, então aprendo todo dia. Bacana. E esse trabalho, ele é presencial, online? Isso, ele pode ser feito, né? Eu tenho as mentorias, né, psicopedagógicas de forma online, mas assim, esse acolhimento é de forma presencial. Porque assim, não tem como você não levar, não entender o outro, se não for com essa... Levar o calor humano junto. Muitas das vezes as clínicas que eu trabalho ou outras que nos abrem o espaço, nós nos deixam, né, fazer na recepção ou num lugar mais acolhedor, para que essas mães tenham esse estudo parental, né? Muitas das vezes a gente como mulher não tem aquele tempo de parar, cuidando, ouvir, e quando a gente está ali com as famílias, parece que uma consegue escutar melhor a outra. Então, de forma presencial, fica muito mais caloroso. E é bacana esses ambientes todos que você mencionou. A igreja, porque a igreja tem esse propósito, né, de ajudar as famílias, de ajudar as mães. Então, esse trabalho é importante na igreja, porque muitas mães atípicas buscam justamente a igreja, né, para se sentir assim, acolhidas. E clínicas, você mencionou bem, porque clínicas estão o tempo todo recebendo crianças com as suas famílias precisando de apoio, então é muito importante. E nas escolas, porque nas escolas, né, tem uma quantidade enorme de crianças e esse apoio é importante, principalmente para o aprendizado das crianças. É muito bacana. E de forma lúdica, eles sempre estão aprendendo, a troca entre eles também é muito importante, entre as crianças. Tá, e aí, então, você vai até as escolas, vai até as clínicas, nós vai temos até as visitas, exatamente, temos as visitas escolares, agora nós temos em agosto, Movimentar e Amar, que é um grupo de psicomotricistas que vão fazer esse projeto, né, para o mês de agosto com as famílias. São vários profissionais. São vários profissionais, eu vou selecionando de acordo com cada época, né, vou montando uma equipe multidisciplinar naquele projeto, como você falou. Então, a cada tempo, a gente vai criando laços. A psicomotricidade, que é uma área tão importante, que não é só o brincar, que a criança aprende e desenvolve no brincar. Tivemos o Mediar e Amar em maio, projeto Mães que Inspiram, que o Emerson Montanha também é um querido que abraçou com muita profissionalismo e grandeza, né? O Mães que Inspiram, nós trouxemos alunas do curso de mediação escolar, famílias atípicas para trazer. Levamos uma massoterapeuta, todas as pessoas que estavam lá, um beijo para a Luciene, que nos acompanha também, uma grande profissional, esteve conosco. Então as mães receberam uma massagem, um cuidado, a sala. Então esse Mediar e Amar foi um dos eventos em maio assim, que eu fiquei muito feliz, o Mães que Inspiram, pelo Pimentel Capacitações. Porque quem cuida precisa de cuidado. Exatamente. Também. Então muito importante esse movimento que vocês fizeram em maio e que vocês continuem fazendo movimentos. Sim, teremos outros. Com certeza, né? Muito bom mesmo. E então, assim, vocês trabalham só assim com as mães? Fazem mentorias só com as mães ou com a família como um todo? Como que é? A família como um todo, né? Porque antes de você chegar na criança, você precisa fazer um trabalho com as famílias. Então, assim, fazemos rodas de conversa, que é uma coisa que chama bastante a atenção das mães,
um público que seja bem diversificado, né? Pais, profissionais, responsáveis, acadêmicos, para todo esse público. Tá, e vocês, assim, vocês estão sempre buscando esses locais ou as pessoas também procuram vocês? É uma via de mão dupla, assim vice-versa. Tem escolas que nos procuram, né? As escolas ou as clínicas. Um pai também, por exemplo, fomos convidados para o Copateia, um futebol inclusivo, aí o meu filho foi convidado, né? Por amigos psicomotricistas que fizeram essa Copateia. Um evento você vai conectando com pessoas e famílias diferentes. Aí alguém vai e te convida, seja para a igreja, ou seja numa escola, ou na faculdade, e assim vai tornando a roda vai girando e você vai conectando. E o fato de você ter essa deficiência visual, você também procura trabalhar em relação a isso, com essas famílias? Você tem famílias com pessoas com deficiências visuais também? No âmbito institucional eu tenho uma família que tem a baixa visão, a criança, e assim, a baixa visão, a visão subnormal ainda é mais escasso, né? No público-alvo mesmo são as crianças típicas e neurotípicas, né? Porque nesse momento não temos muitos com a baixa visão, mas eu sempre levo essa experiência. Porque assim, a gente, como você falou, nós temos que ser prova viva para que eles possam se motivar, né? Nós não temos a escolha de dar certo. Exatamente. Fazer acontecer. Você mostrando que você pode, Exato. outras Já pessoas vão estímulo. acreditar que podem também. Isso. E mesmo sendo mãe atípica, com baixa visão, você consegue fazer um trabalho bacana ajudando outras famílias. Isso é muito importante mesmo. Parabéns. Passa os teus contatos, as suas redes sociais para os nossos ouvintes. Nós temos o Pimentel Capacitações no Instagram, telefone 21 98069 1370, e temos o da clínica, que é o Por Metamorfose Integrada. Você pode falar novamente? Posso. Pimentel Capacitações, o meu telefone é 21 98069 1370, e o Por Metamorfose Integrada, que é a extensão, é a clínica multidisciplinar, onde a gente já tem esse anexo, né, para as famílias. Temos a capacitação para os profissionais e a metamorfose integrada para as crianças. E fala um pouquinho da revista pra gente também. Terapeutas S.A. Isso foi um presente, né, de Deus, foi muito bacana, essa conexão com terapeutas, e você vê a história de cada um, né? Fica aí um convite para a nossa querida estudante de psicologia, daqui a pouco está conosco, porque ser terapeuta é uma dádiva. Você lidar com as famílias é um aprendizado único, mútuo. Então, assim, quando a cada terapeuta que eu convido, a cada história que a gente está ali quanto equipe, na editora-chefe, o outro fazendo a diagramação, nesse conjunto você vai vendo que as histórias, elas vão tornando cada desafio mais formas de você motivar, se superar. Então eu vou deixar aqui, né, Terapeutas S.A., o Instagram deles. É digital? PDF, isso, digital. E assim, são histórias únicas, né? Foi muito bom participar, comecei como colunista e hoje estou aí à frente junto com a Emerson Montanha, e é uma grande alegria fazer parte de mais esse projeto. E aí durante as mentorias você Sempre, aproveita para divulgar exatamente, sobre a revista também. Isso. E é muito bacana, que às vezes você encontra mães, assim como eu, que buscou a psicopedagogia antes de ser mãe, né, atípica. Então, eu costumo dizer que foi a educação especial que me escolheu, não foi eu que, né? É um casamento ali antigo. Tem mães que buscam a terapia ocupacional, que viraram terapeutas ocupacionais por causa do filho, outras psicomotricistas. Então, ali a gente também leva sonhos. Muitas mães que se esqueceram e buscam, assim, conhecer as áreas que são apresentadas, e ali a gente motiva, começa a buscar sonhos nas mães que muitas das vezes esquecem, né? O lado profissional. É muito difícil ser mãe, mulher, empreendedora, essa caminhada é árdua, mas a gente está um dia de cada vez. E você é palestrante também? Também sou palestrante, é uma coisa que me alegra muito, levar, dividir, partilhar esse conhecimento que não é só pra gente. A gente tem que ser multiplicador. Tá, então, os nossos ouvintes, se tiverem interesse em convidar a Jaqueline, em
fazer alguma palestra, ou recebê-la como mentora em igrejas, escolas, clínicas, né? Fiquem à vontade para entrar em contato com ela. É uma história assim, muito bacana, de muita resiliência, de muita força. Você mostra, né, uma pessoa de muita força, muito bacana mesmo. Você vê que ela está sempre sorrindo, gente, está sempre feliz, está sempre sorrindo. Isso é muito importante, porque você né, mostrou aqui, deu para perceber, que você entende que a gente não escolhe, né? A gente é escolhida. Né? Não, Deus não capacita os escolhidos, né? Deus não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos. Então Deus te capacitou para justamente ajudar a outras famílias através da sua história. Isso é muito bacana, muito importante. Isso aí, a gente tem que fazer a diferença, unir forças na psicologia, né? Para que possamos, assim, junto dessas mães, mostrar as potencialidades dessa criança. Porque você mostrar para a mãe que ele é capaz, uma conquista a cada dia, né? Um desenha muito bem, um fala muito bem, Exatamente. Né? Tem que mostrar ali o que ele tem de bom. Porque assim, é uma escadinha, né? É a escala do brincar, a escala do comer, e esse mundo multidisciplinar vai nos ensinando que todas as terapias são fundamentais. Então, assim como nossos dedinhos das mãos, todo mundo ali faz a diferença no progresso e no sucesso. Você falou uma coisa bem bacana, porque antigamente os profissionais, eles se preocupavam em desenvolver na criança as áreas que elas tinham dificuldade. E hoje a gente já entende que mais importante do que desenvolver o que tem dificuldade, porque tem que desenvolver sim, com certeza, né? A gente fez teatro, né, para poder se desenvolver, eu e a Maria Luísa, mas o mais importante é potencializar aquilo que a gente já é bom, né? Porque senão a gente fica tão preocupado com que a gente tem dificuldade que a gente não melhora o que a gente já é muito bom, né? E focar no que a gente é bom é muito importante. Exatamente. Falando um pouquinho do Luan, ele gostava muito de desenhar nos seus 4 anos, né, de idade. Então, assim, na fase de alfabetização, ainda há dificuldade de não aprender a ler, mas eu peguei esse foco dele, que era desenhar, e para tentar, nos desenhos, iniciar a alfabetização. Deu muito certo. Agora, o foco é o videogame, então temos que pegar os jogos, o que ele gosta, o comportamento, vamos escrever, vamos ver as estratégias do jogo. Então, eu como mãe tenho que criar cada dia no novo foco que ele está. Então, quando a gente busca a capacitação desses pais, é para o pai entender por que daquele hiperfoco e puxar para a criança. Às vezes a criança tem uma funcionalidade com os instrumentos musicais, que aquela música vai dar o tempo, o compasso. Outros já têm habilidade, como meu filho, no videogame. Então, a agilidade, né, o agir. Então, cada criança tem a sua potencialidade. Então, tem que buscar e motivar. É verdade, não só para crianças atípicas, para qualquer criança. Eu acho que, inclusive, essa sua experiência você pode passar, com certeza você passa, né, para outros pais, porque nós pais, a gente, na verdade, pode complementar a educação da escola, em casa, através de jogos de tabuleiro, através de videogames e de outras formas, de música, né? Se a criança já estuda música na escola, a gente traz isso para dentro de casa. Meus filhos estudaram música na escola, no colégio de aplicação da UFRJ, e eu em casa eu ajudava, eu incentivava. E muitas vezes você descobre habilidades nos nossos filhos, dando a ele a possibilidade de viver várias experiências, né? De conviver ali com outras pessoas, com outras áreas. Se você não dá essa oportunidade para as crianças, elas muitas vezes não vão descobrir os seus dons, os seus talentos e os seus potenciais. Então é importante trabalhar
as várias áreas na vida da gente, na música, na arte, no esporte, nas matérias como um todo, raciocínio lógico. Isso tudo a gente vai vendo aonde que a gente consegue estar ajudando a criança a ir mais além. Muito bom. E você me fez remeter agora que não só a criança. Quando eu saí da sala de aula para poder ocupar o lugar na universidade, eu trabalho numa universidade, as pessoas que chegaram para escolher um curso, foi daí a psicologia, às vezes aquele vocacional, a pessoa não sabia o que queria, então vem da infância. Quando eu sempre tive o sonho de ser professora, mas chega muita gente que não sabe e no meio do caminho encontra, e foi um desses motivos que me fez também buscar psicologia, lidando com pessoas, né, que os universitários, né, eu vi ali que gente mudava de curso ou que estava no curso que não tinha aquela habilidade, estava, mas não estava de acordo, né? Então ali as pessoas começaram a conversar, a conectar, e eu vi que esse lado da psicologia social, a minha é mais da área do vocacional, do educacional. Então essa visão da instituição, o psicólogo escolar, né, faz muita diferença também na vida das famílias na escola. É uma área que eu também desejo atuar. É verdade, bacana, bacana. Vamos fazer mais um intervalo? Agora nós vamos escutar a música O Que É, de Gonzaguinha, de 1982. Olá, estamos de volta! Bom, quero explicar para vocês que hoje a gente o menor aparelho teria auditivo aqui a entrevista com Denise Custódio, mas infelizmente ela não conseguiu comparecer. Mas não tem problema, vamos continuar conversando aqui com Maria Luísa e Jaqueline Pimentel. Maria Luísa, fala pra gente um pouquinho mais do bairro de Vila Isabel, que é um bairro que você conhece bem. Fala pra gente. É um bairro muito acolhedor, né? As pessoas são felizes em Vila Isabel, lá pelo quadrilátero, pela Praça Barão de Drummond. Lá tem vários trailers gastronômicos, as pessoas gostam de socializar ali, né? O bairro é uma fonte de renda para muita gente, para mim, para muitas famílias de vendedores ambulantes, né? A rua, ela acaba sendo a única coisa que a gente tem, né? E a gente é feliz lá, a gente passa por muitos desafios, é muito desafiador mesmo, a gente depende do tempo, se estiver chovendo, se estiver frio, o pessoal não vai, cai o movimento, mas a gente tá lá ainda assim, né? Porque a gente não pode desistir. Então o bairro, ele é uma fonte de renda para mim e para muitos ambulantes. Então é muito importante pra gente continuar lá e que as pessoas continuem apoiando a gente, né? É um bairro que não só tem ambulantes, como tem também vendedores com barraquinhas pelas calçadas, tem muitas barraquinhas pelo bairro, né? Camelô, que chamamos aqui camelô, aqui no Brasil. E Jaqueline, você quer fazer alguma pergunta para Maria Luísa? Queria saber de tantas coisas maravilhosas que você disse, né? Que você faz, né? Primeiramente, parabenizar por toda a sua história. Qual é o seu carro-chefe dentre todos esses doces que não pode faltar nas suas vendas? O brigadeiro, senão o pessoal me mata. Então, já sabe, nosso próximo evento, brigadeiro. Com certeza. Brigadeiro é bom demais, gente. Muito Demais. bom. O pessoal gosta de olho de sogra, cajuzinho, docinho de queijo. O Você pessoal faz ama. todos Sim. esses docinhos? São docinhos todos típicos, né, brasileiros. Sim. Mas o docinho que todo mundo mais gosta É o brigadeiro. Você faz brigadeiro branco também? Faço também chocolate branco, mas o que sai é o tradicional mesmo. Muito bacana. E você tem assim alguma sugestão, algum conselho que você queira passar para os jovens que estão querendo começar a empreender? Eu acho que tem que começar, independente de como tá. Meu brigadeiro não era bom, por exemplo. Não era bom, eu não sabia fazer direito, por isso que eu entrei no curso. Porque eu não sabia fazer, eu não sabia os Chegar no produtos, ponto. isso.
os produtos bons que era para eu utilizar, chegar no ponto, já fiz brigadeiro mole. Então, eu não sabia fazer, mas tem que começar, porque se você ficar esperando a perfeição, é só com prática. Só prática. Porque o brigadeiro quente ele é uma coisa, esfriou, ele endurece, é outra coisa. Tem que passar manteiga na mão, senão gruda. Exatamente. Então, assim, realmente parece simples, mas não é. Tem detalhes que são importantes. Tem que começar a empreender de qualquer jeito. Qualquer coisa que você faça é bom, porque na rua tudo se faz e tudo se vende. Agora, na Copa do Mundo, tinha uma menina que faz pintura no rosto. Então, assim, não é um objeto, mas ela tá ali fazendo a arte dela e fazendo seu dinheiro. Gente, isso eu adoro, porque é brasileiro sendo brasileiro. Sim. O brasileiro é muito criativo e tudo é motivo de ter alguma coisa para vender, algum serviço para prestar. Exatamente. É impressionante. Chove, aparecem pessoas vendendo, do nada aparecem pessoas vendendo guarda-chuva. É impressionante, é muito bacana. Sim, com certeza. E ela fez o dinheiro dela. Então, qualquer coisa que você consiga fazer, a rua vai te acolher. Bacana, bacana. Sim. E Jaqueline, você tem assim alguma sugestão que você queira passar para as mães atípicas? Quero. Gostaria que elas assim descobrissem, né, os seus pontos de motivação. O que te faz feliz? Tem um livro que eu gostei muito de ler, que é Por que você faz o que você faz? Descobrir qual é o foco. Se é dança, se é o doce, se é ler um livro, se é estar, né, junto. Descobrir o que te faz feliz. Para que ela possa ter estando feliz, conseguir fazer seu filho desenvolver. Porque muitas mães precisam disso, de se descobrir, se olhar um pouquinho, né? Se autoavaliar para poder assim ajudar a sua família e a todos ao seu redor. Bacana, bacana. Mas assim, eu acho que isso vale para todas as mães. Todas as mulheres. Mães. Mas tem alguma coisa assim que você acredita que seja importante especificamente para as mães atípicas? Acredito que seja buscar estar com outras mães, com outras vivências. Esse é o ponto primordial. Muito estar bom. Socializando, que a gente busca tanto pela inclusão, por esse amor. Até queria te mostrar uma frase aqui, ó. Enquanto houver amor, não haverá diferença. Então, se nós, como mães, buscarmos entender que todos somos iguais e importantes, fica aqui uma lembrança, não há diferença. Muito Então, bacana, essas mães... gente, muito bacana. Tô ganhando aqui da Jaqueline. Capacitações. Tá? Muito legal. Enquanto existir amor, não haverá diferenças. E é isso, gente. Eu acho que independente da religião, tudo se resume ao amor. Exatamente. Né? E quando se tem amor, não se tem diferenças, é isso. Exatamente. Muito bacana mesmo. Maria Luísa, você tem alguma pergunta para fazer para a Jaqueline? Sim, com certeza. Eu adorei te conhecer um pouco da sua trajetória, né, da sua missão. E você falou que tem baixa visão, né? Minha mãe é deficiente visual e as pessoas sofrem muito preconceito, né? As pessoas que não enxergam muito bem e tal. Então eu queria saber de você, de tudo que você passou, como você se sente hoje realizando tantas coisas interessantes e ajudando tantas mães? Então, Gustavo, muito obrigada. A palavra que eu tiro desse aprendizado é superação. Que nós podemos superar e estar dando o nosso melhor a cada dia. Então, não é uma disputa entre você e a profissão, ou você com você mesmo. O que a Jaqueline, que era professora de 2020 e alguns, e hoje a Jaqueline que está aí construindo, digamos que está em construção dessa história. Então a palavra seria superação, superar a cada dia. Então hoje eu me sinto superando esses novos obstáculos junto com o Luan, né? Poxa, bacana. E com outras mães. Temos muito que superar, né? Com certeza. Me lembrei aqui agora que eu tive a oportunidade de entrevistar a Associação Girassol, que trabalha com pessoas cegas ou deficientes visuais. A minha mãe participa.
participa, Sim. fica no Catete, aqui Sim. na Zona Sul do Rio de Janeiro. Eu trouxe aqui a presidente, a vice-presidente, que é minha amiga, a Taluma, e trouxe também o Noel, que é o braço direito delas lá, e ensina deficientes visuais a utilizar o celular. É muito bacana. Talkback, né, que chama. E que bacana que a tua mãe conhece, porque eu fui lá conhecer no dia de um evento com dança. Com dança. Porque tem dança de salão, eles aprendem dança de salão. Tem pagode, Tem tudo, muito bacana. Então depois a gente te Com passa certeza. também. O girassol é um amor que eu tenho, o símbolo do Pimentel Capacitações é o girassol, porque o girassol é aquela flor que nos remete a você conectar com outras pessoas e iluminar e ser iluminado. Né? Exatamente, o girassol ele passa isso, iluminar e ser iluminado. E busca sempre o sol. Tá? Ele está olhando sempre para o sol, que é importante a gente Ter um alvo, isso, né? Isso quer dizer o seguinte, que a gente tem que buscar a luz, a gente não pode ficar preso às nossas sombras. Né? Se Maria Luísa ficasse presa às sombras dela, né? Uma moradora de comunidade aqui do Rio de Janeiro, mãe, né? Com deficiência visual, ela não iria chegar a lugar nenhum, entendeu? Então, o que ela fez? Ela passou a olhar para a luz, né? E a mesma coisa a Jaqueline. Jaqueline, né, com problemas visuais. Você nasceu com problemas visuais? Visual, é congênito. Foi da gravidez da minha mãe. E daí pra lá, passei por uma cirurgia aos 6 meses. E desde então, a minha visão é super normal. Não tem mais, assim, o que se fazer, né? Então, o que se fazer? Continuar, superar e motivar. Exatamente. E depois disso, a Jaqueline teve um filho com autismo, mas nada disso, gente, impediu que ela continuasse a caminhada dela, pelo contrário, né? Porque ou a gente nunca perde, ou a gente ganha, ou a gente aprende. E a Jaqueline, o que ela fez? Tudo que veio surgindo na vida dela, ela enxergou como luz, como forma de aprendizado, como forma de evolução. Então, eu acho que esse é o caminho, a gente está sempre procurando ser uma pessoa cada vez melhor, né? Olhar para dentro da gente, porque é dentro da gente que a gente se encontra, não é fora, é dentro da gente. Eu tenho deficiência auditiva, contando aqui para vocês, já falei aqui algumas vezes, mas assim, eu tive meningite com 3 anos de idade e eu perdi uma audição. Então, mas isso não me impediu de fazer muitas coisas na minha vida, inclusive de estar aqui hoje como radialista, porque eu achava que eu, com problema auditivo, eu não teria condições de ser uma apresentadora de rádio, uma apresentadora de televisão e muito menos atriz como eu sou hoje. Eu achava que eu não teria condições. Mas assim, a vida ensina que a gente pode tudo, tudo que a gente coloca na mente da gente, que a gente tem condições de ser, a gente caminha para que isso aconteça, para que a gente consiga ser o que a gente imaginou. É a cocriação. A gente coloca primeiro na mente, depois a gente faz acontecer. Então, assim, acho que vocês duas estão de parabéns. Vocês têm muitas conexões, não é? Porque estudantes, uma é estudante de psicologia, a outra trabalha com psicopedagogia, e uma, Maria Luísa, né, com a mãe deficiente visual, e Jaqueline com deficiência visual. Então, a gente vê aqui as conexões, né? E a Maria Luísa conhece Tânia, vizinha minha, que é amiga e foi cliente do Igor, terapeuta, que é o apresentador do programa Conscientizando, que é o próximo programa que, se vocês continuarem aqui um pouquinho mais, vocês terão oportunidade de assistir. Então, você vê que a vida são conexões, né? Jaqueline eu conheci através do Everson, e lá a gente conheceu tantas outras pessoas. Então, a vida é conexão, a vida é movimento, e prazer enorme de estar aqui com vocês. E a frase que eu trouxe aqui para hoje, né, é o seguinte, que tem a ver não só com o Jogo do Brasil, mas
com as histórias maravilhosas que a gente escutou aqui hoje, que é o seguinte: nunca subestime os últimos minutos, pois eles podem ser decisivos para o seu sucesso. Então a gente acha, né, que está demorando, que tudo, né, que a gente gostaria que acontecesse não está acontecendo, a gente pensa em desistir, mas continuando mais um pouquinho que a gente chega lá. E chegar lá não é chegar no final, porque o final não existe, o final só vai existir quando a gente passar dessa vida para outra, né? Na verdade, a gente está passando para o próximo degrau, para o próximo nível, porque nós estamos aqui para evoluir. Então, é um processo, né? A gente vai caminhando, step by step, né? Degrau por degrau, e vivendo sempre o presente. É isso. Você me fez remeter uma música de Titãs. É caminhando que se faz o caminho. É isso aí, exatamente, exatamente. Você tem alguma consideração final? Eu estou muito feliz de estar aqui, né, de poder contar um pouquinho sobre a minha trajetória. Eu nunca pensei que lá em 2020, quando eu comecei, que um dia eu estar aqui no programa, né, contando um pouco da minha trajetória. Então eu estou muito feliz e agradeço a todo mundo de Isabel que está ouvindo, que eu tenho certeza que tem que estar ouvindo, pelo amor de Deus. Agradeço a oportunidade. Com certeza outras oportunidades virão. Sim. Jaqueline, quer falar? Quero agradecer a você, a todo mundo que está aqui assistindo de Nova Iguaçu, dizer que é uma alegria partilhar mais um momento, fazer parte da minha história e te conhecer e puxar para a minha história também. Conexões. Isso. É muito bacana porque eu apresentei aqui um programa com a Malu Esperança e o Carlos, e daí eu estava num evento domingo, né, foi na semana passada, não me lembro do dia dessa, quarta-feira da semana passada, e estava lá o Carlos no mesmo evento, indicado pela Malu, que eles se conheceram aqui no programa Conexões que Transformam, e ela apresentou ele a outros grupos de network, e ele estava lá no mesmo evento que eu estava participando na quarta-feira passada, do meu amigo Jorge Christian, que é o evento do grupo de network Somos UNN. Então, assim, é isso, são conexões, tenho certeza que vocês vão sair daqui se conectando, já combinando aqui alguma coisa para fazerem juntas. E esse é o objetivo do programa Conexões que Transformam. Conectar os nossos convidados, entre eles, meus convidados comigo, porque na verdade a pessoa que mais aprende, a pessoa mais transformada no programa Conexões que Transformam sou eu mesma, né, que estou aqui recebendo meus convidados maravilhosos, e conectar também os nossos convidados, aos nossos queridos ouvintes. A ideia é que vocês aprendam, se inspirem com essas histórias e levem isso para a vida de vocês, para a vida de outras pessoas, porque histórias que a gente escuta, a gente acaba contando também para outras pessoas. Isso é muito, muito, muito bacana. E então, os últimos minutos, a gente colocou aqui, eu coloquei últimos minutos, mas não necessariamente últimos minutos. Podem ser os últimos dias, as últimas semanas, os últimos meses, os últimos anos. Importante a gente sempre continuar acreditando, sempre continuar caminhando. E isso é importante, a gente se conhecer, acreditar em nós mesmos, né? Ter força, dedicação, resiliência, isso tudo. Então, assim, eu gostei muito de estar aqui com vocês, quero agradecer mesmo a presença, tá bom? E vamos, então, chegar ao finalzinho do programa, e eu quero pedir vocês, nossos queridos ouvintes, que vocês acessem a plataforma do YouTube da Rádio Tropical Web Brasil para assistir aos programas que vocês perderam, que vocês querem assistir novamente, que acessem ao Instagram da Rádio Tropical Web Brasil, ao Facebook, curtam, compartilhem, comentem e coloquem as suas sugestões, os seus comentários, que pra gente é muito importante, tá bom? Acessem
o WhatsApp da Rádio Tropical, que é 219-7159-1211. E aguardamos vocês na próxima terça-feira. Rádio Tropical Web Brasil. Você conectado ao mundo e o mundo ligado em você.